Matéria do Master consultando o escritório da família Moraes, o Banco Master, né, sobre a operação com fundos de previdência. É o Arthur Rodrigues e o Fábio Leite que trazem esses detalhes para a gente aqui na capa do Metrópolis.com dessa manhã. O parecer do escritório Barsi de Moraes apontava que o Master estava apto a captar recursos de RPPS, mas alertava para riscos de corrupção. Vamos entender exatamente todas essas informações. Aqui tem Alexandre de Moraes, mas também tem a Viviane Barsi de Moraes. É o escritório dela, né, que tinha um contrato com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master. Olha só, no período que já enfrentava a crise de credibilidade no mercado, o Banco Master recorreu ao escritório de advocacia, o Barsi de Moraes, da família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para consulta sobre os riscos envolvendo a captação de dinheiro por meio de regimes próprios de previdência social, RPPS. Então, são esses regimes próprios de previdência social, os fundos previdenciários de servidores de estados e prefeituras. Vamos lembrar aqui muito rapidinho, logo nessa abertura do texto, que num primeiro momento, a primeira argumentação da Viviane Barsi de Moraes, do escritório de advocacia, é de que era um contrato milionário, mas que durante todo esse tempo era um contrato de assessoria jurídica, mas que poucos serviços foram feitos. O que a gente destaca aqui na capa do Metrópolis.com é um desses serviços, né? E que não é qualquer serviço assim. Um parecer assinado em julho de 2024 por 3 advogadas da banca da família de Moraes, entre elas uma filha e uma cunhada do ministro, afirmava que o banco de Daniel Vorcaro estava, abre aspas, apto para captar os recursos previdenciários, os RPPS. Fecha aspas, mas alertava para os riscos de corrupção e conflito de interesse nas operações. O documento foi obtido com exclusividade pelo Metrópolis. Tá vendo? Você já começa o seu dia, começa a sua terça-feira muito bem informado sobre toda essa relação aí que vem sendo também pontuada do escritório da Viviane Barsi de Moraes, escritório da mulher do Alexandre de Moraes e do Daniel Vorcaro. Nos últimos meses, a Polícia Federal deflagrou ao menos 4 grandes operações mirando aplicações suspeitas de RPPS em letras financeiras e fundos de investimento do Banco Master. A maior delas envolveu aportes de 3,6 bilhões de reais do Rio Previdência. Nessa operação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Procurados pelo Metrópolis, tanto o escritório Barsi de Moraes quanto o ministro do STF não comentaram o assunto. Aqui a gente te faz um resumão do caso para você se lembrar de tudo que a gente já levantou disso tudo. E só para a gente concluir aqui esse resumão também da matéria do Arthur Rodrigues e do Fábio Leite lá da redação de São Paulo, o documento do escritório Barsi de Moraes constatava que o Banco Master estava apto a atuar na captação desses recursos previdenciários por ter sido enquadrado na categoria S3 de instituições financeiras pelo Banco Central. Ao mesmo tempo, apontava que a atividade é submetida a um regime jurídico rigoroso por envolver recursos públicos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões de servidores. Entre os riscos apontados, o escritório destacava descumprimento administrativo, conflito de interesses e corrupção, e abre aspas, nesse parecer aí, no último tópico desse parecer. Trata-se de risco que merece atenção, sobretudo porque a responsabilidade da pessoa jurídica por atos de corrupção que atentem contra a administração pública, previstos na lei aí 12.846, lá de 2013, é de natureza objetiva, fecha aspas. Como forma de reduzir esses riscos, o parecer recomendava que o Banco Master estruturasse procedimentos específicos para esse segmento, incluindo a criação de políticas internas, treinamentos para funcionários, definição clara de responsabilidades, fortalecimento dos controles de compliance e monitoramento permanente das operações. Tá feito o registro importante, aqui a gente inclusive te deixa todos os contatos para você conseguir interagir aqui com a gente e mais, compartilhar essa matéria pelas suas redes sociais, pelo seu WhatsApp e mais. Dá para você compartilhar tudo isso também a partir do corte do nosso canal no YouTube.